E depois de inúmeras críticas, o Ministério da Saúde desistiu de mudanças nos registros de mortes por Covid-19 aqui no Brasil. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes. Marcelo, bom dia, obrigada por nos atender aqui na CNN. Bom dia, Muriel, bom dia, Jairo, todo mundo que está nos assistindo. Como é que estamos? Marcelo, qual que é a sua avaliação sobre essa mudança no registro de óbitos, de mortes que o governo tentou implantar ontem? Então, é uma mudança, né, que impactava o sistema que é utilizado tanto para registrar óbitos quanto para registrar novas internações, né, o que a gente chama de sistema CIVEP-GRIP, né, que é o que a gente utiliza para acompanhar os dados de síndrome respiratória aguda grave, né, que é fundamentalmente aquelas pessoas que tiveram um problema respiratório e precisaram ou se internar ou, infelizmente, vieram a óbito, né, elas são inseridos nesse sistema. Então, tinha um lado positivo, né? A lógica por trás é uma lógica boa de que necessitar a inserção do CPF do paciente, né? Ou do indivíduo que faleceu, ou o número do Cartão Nacional de Saúde, né? O CNS. O que acontece? Nem todo mundo que busca atendimento, né, está com essa informação à mão, né? A pessoa vai só com o RG não tem o CPF, então aí já cria-se uma barreira. E o número do CNS é um número que praticamente ninguém sabe, né? Então, o profissional de saúde que está ali dando atendimento, tendo que preencher essa ficha, esbarra num problema prático, que ele não tem o CPF e, de alguma forma, vai ter que buscar nos bancos de dados do sistema de saúde, né, se aquele indivíduo já está cadastrado no CNS para puxar esse número, ou se não, ter que abrir um novo registro para esse indivíduo. E aí sim, buscar esse número para inserir no sistema, né? Então, o que isso faz? Aumenta a demora, né, em inserir esses dados no sistema de informação e, eventualmente, pode, inclusive, inviabilizar, né? Porque a gente tem que lembrar que essas pessoas que estão fazendo esses registros são as pessoas que estão dando atendimento, né? A gente não tem equipes dedicadas exclusivamente a essa tarefa. E, bom, vocês estão aí com os dados, né? Acabaram de mostrar aí, a gente está vendo as ocupações, né, dos leitos e UTIs batendo no teto, ou seja, a carga de trabalho na unidade de saúde já está muito alta. Então, é mais uma tarefa e a pessoa que está ali na ponta tendo que escolher, ora, eu vou focar os meus esforços no atendimento ou em buscar informações complementares para poder preencher essa ficha. A escolha é simples e, obviamente, impacta os registros, consequentemente, impacta a nossa capacidade de acompanhar a situação. Esse é o lado negativo. Qual era o lado positivo? É o fato de que, ao ter CPF ou CNS, facilita a gente fazer limpeza do banco, né, remover eventuais duplicidades, identificar casos suspeitos de reinfecção e até fazer cruzamento, né, com outros sistemas de informação de saúde e socioeconômicos. Então, tem uma lógica boa por trás. O momento é que não é o mais adequado, né, e aí acabou gerando um impacto muito grande justamente na ponta, né, e isso, inclusive, foi o que levou ao Ministério dar esse passo atrás, né, porque justamente o pessoal que está na ponta fazendo esses registros e o atendimento, né, ficou muito impactado e a gente estava tendo um reflexo justamente em aumentar essa demora na inserção de informações, né? Então, realmente, o momento não era o mais adequado, né? É daquelas coisas que a ideia é boa, mas a hora não é a mais propícia. Marcelo, você avalia que houve algum tipo de motivação política? Até vou te explicar o porquê. Ontem, durante a entrevista coletiva com o ministro da Saúde, quando questionado a respeito dessa mudança, ele disse que não era maquiador. Você avalia que isso pode ter acontecido ou foi uma questão de timing mesmo? Olha, eu sou uma pessoa otimista por natureza, né? Às vezes esse ser otimista pode também se refletir em ser inocente, mas eu quero preservar o meu otimismo e achar que não, que simplesmente calhou em ser um momento, em um momento em que a gente está aí com alguns ruídos, né? Mas não, porque de novo, né? Essa exigência, né, ou mais do que exigência, a obrigatoriedade de ter CPF ou CNS é algo que vem se debatendo há muitos anos, né, a importância de ter esses identificadores únicos, né, porque, para dar um exemplo prático, qual é o problema de não ter isso?
Se a gente não tem esse identificador, a gente tem que olhar o nome da pessoa, e o nome da pessoa está digitada. E aí acontecem muitos erros de digitação. Então, se a gente vai comparar, esse indivíduo que está aqui, no banco lá de vacinação, ele já foi vacinado ou não? Eu tenho que comparar nome a nome, com as datas, e aí se tem erros, né, de digitação no nome do indivíduo, na data de nascimento, eu não consigo identificar, né, o mesmo indivíduo, ele está nos dois bancos, mas eu não consigo achar eles por causa desses pequenos erros. Se a gente tem o CPF, esse tipo de trabalho fica muito facilitado. Então, é algo que precisa, né, mas realmente o momento foi péssimo e acabou impactando, né? Teve um impacto grande aí, mas, de novo, eu quero acreditar que isso, na verdade, foi simplesmente, né, alguma falha de comunicação, né, de preparar as equipes antes para essa mudança, testar a alteração do banco para finalmente implementar, né? Como isso acabou sendo implementado dessa maneira sem uma comunicação prévia, né, acabou tendo um impacto muito grande, né, mas a gente espera, né, que não seja por outros motivos, né, mas isso é aquela coisa, né, a gente acha, a gente espera, a gente torce. O que de fato aconteceu não é algo que a gente tenha como avaliar com precisão, né, é só com as próprias pessoas. Marcelo, você acabou de dizer que então que a estratégia é boa, o problema foi o momento mesmo em que essa mudança aconteceu. Qual seria o melhor momento para a gente fazer essa mudança que, segundo você mesmo disse, é uma mudança necessária? Infelizmente, né, é o tipo da coisa que a gente precisa ter uma redução no número de casos. A gente precisa estar com uma situação mais confortável, né, com um volume menor de atendimentos, né, para que justamente as equipes possam receber o treinamento adequado, né, fazer essas avaliações do sistema em si, né, da busca do CNS para compensar, se a pessoa está só com RG, como é que eu busco o CPF. Então, para ter toda essa operacionalização bem azeitada, para que a prática funcione no momento de grandes volumes. Então, a gente precisa aquilo que, infelizmente, até hoje a gente não conseguiu, né? Que é o quê? Que é realmente trazer a realidade para uma situação de números realmente baixos, né, de novos casos. Né? Que é aquela coisa, né? O carro nunca vai estar parado, né? Mas entre o carro estar andando devagar e o carro estar na velocidade máxima, quando que é mais adequado a gente trocar a rota? É mais ou menos essa a ideia. Marcelo, agora você acredita que pode ter, de repente, um efeito cascata dos números que não foram contabilizados, das mortes que não foram contabilizadas ontem, e de repente isso se somar com hoje, e o número de hoje, por exemplo, de mortes e de casos confirmados, ser muito maior hoje? Sem dúvida, sem dúvida. E isso, na verdade, já é uma realidade, né? A gente já tem esse problema, isso já é um problema muito sério, né? Essa questão desse atraso, né, entre qual foi a data em que de fato ocorreu o óbito, qual foi a data em que de fato começaram os primeiros sintomas e qual foi a data em que foi inserido esse registro no sistema de informação, essa distância, dependendo do estado, dependendo do município, pode ser de algumas semanas, né? Eventualmente até um mês ou mais. Então, a gente está sempre, quando a gente olha por data de digitação, né, por quando entrou no sistema, a gente está sempre misturando o que aconteceu agora e já entrou com dados antigos que ficaram represados e só agora estão entrando, né? Então, é até difícil separar, né, e avaliar de maneira adequada qual é a situação atual quando a gente olha por data de digitação, que é o que usualmente está se fazendo, né? Então, e aí esse efeito se soma, né? Então, ficaram casos represados, que a gente não tem nem como saber exatamente quantos ficaram represados especificamente por isso, mas eles vão entrar hoje, vão entrar amanhã, vão entrar depois de amanhã, né? Porque são informações passadas que não, por diversos motivos, não foram inseridas ontem mesmo e ficam para depois. Então, a gente fica nessa coisa, né? Que a gente está sempre com uma informação enviesada que não é exatamente o que está acontecendo agora, né? Mas sim é muito mais associado à nossa capacidade de inserir informação do que, de fato, o que está acontecendo, né? Então, a gente ter as análises em cima da data do óbito e da data do caso é muito melhor, né? Só que para que a gente tenha isso sem estar incompleta a informação, a gente precisa que os sistemas e os fluxos
sejam os melhores possíveis para que esse atraso entre uma coisa e outra seja o mínimo possível. Ok. Muito obrigado. Conversamos com o Marcelo Gomes, pesquisador da Fiocruz.